Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro. E o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, de pé para recebermos a bênção. Irmãos e irmãs, celebramos
A Páscoa do Senhor, todo o período quaresmal, foi uma preparação espiritual de conversão, caminho de mudança para podermos hoje, congregados na fé, com júbilo, celebrar a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Páscoa significa passagem da morte para a vida. A Páscoa remonta ao tempo dos judeus que, libertos do Egito, fazem esse caminho, essa peregrinação no deserto rumo à terra prometida. Então, para nós cristãos, a Páscoa é uma peregrinação, uma passagem, um caminhar na fé rumo à terra prometida, ao céu. E assim caminhamos, cada um de nós, com as lutas, desafios, mas com muita esperança, renovados na fé e na esperança. Acabamos de ouvir o Evangelho que narra o momento do sepulcro vazio, o Evangelho de João, bastante simbólico. Os elementos apresentados falam do evento da ressurreição. Mais do que uma prova científica, é o depósito da fé. A fé não exige prova, a fé é confiança. Portanto, a ressurreição é uma experiência de vida, é real. É real. Quem diz o contrário, quem diz que Jesus ressuscitou na vida do povo, também, claro, evidente, ele ressuscita na nossa história. Mas para implicitamente dizer que, na verdade, a ressurreição de Cristo não foi real, o corpo dele permaneceu no sepulcro, isso é uma heresia, isso é uma apostasia, é um distanciamento da mensagem que nos propõe os apóstolos que morreram, deram a vida, derramaram o seu sangue para testemunhar. Então nós cristãos acreditamos que Jesus ressuscitou e Ele vive na nossa realidade, mas está verdadeiramente presente, porque o sepulcro está vazio. Está claro isso no Evangelho de João. Ele diz: sepulcro vazio, o pano que envolvia o corpo dele, o que estava no rosto dobradinho, tudo isso para que cada um de nós, a refletir sobre o relato, o testemunho de João, nós possamos dizer: ele ressuscitou. Eu acredito, como o discípulo amado o fez. Não precisamos de prova científica. A fé, a confiança e o testemunho de homens e mulheres que ao longo dos séculos deram suas vidas. Quem diz o contrário banaliza essa entrega, esse amor, o martírio, o testemunho desses grandes homens e mulheres. Eu prefiro acreditar neles, não quem fica em meio de livro fazendo elucubração teológica, mas aqueles que creem e por crerem corajosamente dão testemunho da fé em Cristo ressuscitado. Então João, ele apresenta alguns elementos, constatações da ressurreição do Senhor. Madrugada. A madrugada assinala o quê? A aurora está próxima. Madrugada na vida de Maria Madalena e dos discípulos. A névoa ainda não consegue enxergar muito bem. É como se a névoa estivesse recobrindo os corações deles, como às vezes envolve nosso coração. Névoa por conta do cansaço, dos receios, sofrimentos, dores. Era névoa. E aí a aurora começa a despontar. A mensagem de Cristo esperançosa. Existe névoa em nossa vida? Confiemos na aurora, na luz de Cristo,
a iluminar o nosso caminhar, a nossa existência. Ontem, na belíssima cerimônia da Vigília Pascal, participávamos desse momento, do acendimento do fogo novo, acendemos o círio pascal que simboliza Jesus, luz do mundo ressuscitado. As velas foram acesas para renovar as promessas batismais. Os discípulos, as discípulas do Senhor experimentaram um acontecimento muito trágico. Imaginemos decepção, medo. O que virá depois? O mestre que nos ensinou tanto, que realizou milagres, sinais, foi crucificado. O que podemos esperar diante desse acontecimento trágico demais? O mundo com as suas realidades trágicas, a nossa vida, às vezes nos perguntamos, o que esperar? Não há o que esperar. Não há o que esperar e confiar. Portanto, tudo isso foi dissipado, porque aos poucos a escuridão cedeu lugar à luz, quando acontece a cada aurora. Assim, nos primeiros sinais da aurora, a fé reavivada, Cristo está vivo, ele encerrado no sepulcro não está mais lá, a pedra foi removida, o sepulcro está vazio, lençol dobrado, constatações da ressurreição. No primeiro momento, e isso é interessante destacar, os discípulos não esperavam a ressurreição, porque poderiam pensar, mas é coisa do consciente coletivo. Eles criaram, fantasiaram essa ideia, porque não aceitavam a possibilidade do mestre morrer. Pelo contrário, eles não esperavam mais nada. Desencanto, decepção. E agora? Tanto é que no primeiro momento do sepulcro vazio, pensaram, roubar o corpo, perder o corpo, onde está? Os discípulos de Emaús saíram desencantados. Jesus precisou reavivar no coração deles, pela palavra, tudo estava previsto, segundo os desígnios divinos. Mas no segundo momento foi confiança na ressurreição. No relato, quando Maria Madalena avisa Pedro, o discípulo amado e Pedro correm até o sepulcro, o discípulo amado chega mais depressa. Costumam utilizar, refletir sobre esse relato, a igreja institucional e carismática. Às vezes a igreja carismática quer avançar um pouco mais, simbolizada no discípulo amado, a igreja institucional simbolizada em Pedro, mas a igreja que tem um carisma também na instituição, tem a ação do Espírito Santo, é aquela igreja que sabe esperar e confiar. A igreja, discípulo amado, espera Pedro, aguarda Pedro, respeita o ministério, a missão de Pedro, dos pastores. E aí Pedro entra no sepulcro, o discípulo amado também, viu e acreditou. Tem gente que vê e não enxerga. Verdadeiros cegos espirituais. Por mais sinais da presença de Deus em suas vidas, acontecimentos, vê, não enxerga e não acredita. Cegos pela sua arrogância, pela sua prepotência, pelas suas convicções equivocadas, não vê, quer dizer, vê, mas não acredita. E exige provas. Vejam como Jesus reagia àqueles que exigiam provas. Quem exige prova não tem fé. Essa geração, Jesus, quer prova, não terá. Só a do ressuscitado. Esse é suficiente. Como está a nossa fé, nosso caminhar? O discípulo amado acredita, aguarda Pedro. Um gesto de confiança e paciência, assim na igreja. Tem gente que quer correr
desembestadamente, desculpe o termo, acha que sabe mais do que os pastores, sabe melhor do que os outros, do que a igreja que sempre acreditou. Ou outros que querem ficar parados, né? São esses tradicionalistas que entendem a tradição como uma coisa engessada, parada no tempo. A tradição é viva, a tradição é dinâmica. E assim a verdadeira tradição está na igreja, que ao longo do tempo o Espírito Santo vai atualizando a mesma única e sempre mensagem de Cristo. Então tem um perigo daqueles que querem parar no tempo e daqueles que querem avançar, construindo uma nova ideia, um novo pensamento, tudo diferente daquilo que sempre acreditou. São os dois perigos da igreja hoje. Dois grupos antagônicos que se degladiam para prevalecerem. Mas uma igreja verdadeiramente de Cristo, uma igreja, como pede o Papa Sinodal, comunhão, que quer caminhar juntos e não prevalecer um grupo sobre o outro. Grande desafio. Então, o discípulo amado nos ensina com gestos de confiança e paciência, próprio de quem crê, quem ama, quem crê. Temos na história vários exemplos de grandes fundadores de ordens religiosas. São Francisco era de uma obediência, de uma fidelidade à igreja. Por isso, Jesus confiou a ele o cuidado de restaurar a igreja. Quem quer destruir a igreja com sua mentalidade, pensamento novo, diferente, os pensamentos surgem, vão acontecendo, mas quando vem do Espírito, congrega na unidade, na comunhão, não causa divisão, como no passado, várias divisões aconteceram na igreja. E aí nós temos cristãos de várias denominações, grupos. Por quê? Porque faltou a ação do Espírito Santo. Ou o Senhor permitiu para que a igreja pudesse reavaliar e refletir seu caminhar. Se houve uma permissão divina, tem um projeto aí para o crescimento da própria comunidade de fé. O Evangelho, então, mostra uma certa resistência no crer, uma certa incompreensão, mas ao mesmo tempo um coração que quer acreditar, quer aceitar, quer acolher. E por isso eles se tornaram testemunhas do ressuscitado e foram propagadores da boa notícia. Como hoje nós podemos ser testemunhas do ressuscitado? Não é dando ovo de Páscoa um para o outro, né? Óbvio. Testemunhas do ressuscitado. Feliz Páscoa. Não pode ser uma mera, vamos dizer, uma questão mais social, uma coisa mais de construção social. Mas o Feliz Páscoa, num sentido espiritual, de concretizar em nossa vida o testemunho daquele que está vivo para sempre e quer que nós, cada um de nós, possamos, através de nossa vida, nossas escolhas, nossa existência, dar testemunho do amor dele, que é vitorioso sobre o pecado e a morte, propagadores dessa boa notícia. Como inclusive nos recorda São Paulo, na segunda leitura, lançando-nos um desafio. Se de fato Cristo ressuscitou, somos uma criatura nova. Se acreditamos na vitória de Cristo, nos empenhamos em sermos pessoas sempre mais renovadas na fé. O que implica isso? O que implica? Mudança de comportamento. Isso não está bem. A palavra de Deus, os mandamentos, a mensagem de Cristo. Não é isso que Jesus espera de mim, nas coisas pequenas, no dia a dia, testemunhos do ressuscitado. Não esperemos coisas grandiosas e mirabolantes, não. O testemunho de Cristo Jesus no dia a dia, no cotidiano, muito mais importante do que certos eventos mirabolantes, que às vezes aguardamos, não. Mas ninguém está vendo ou sabendo. Deus está vendo. Deus está percebendo, vendo o seu esforço, sua luta diária. Mesmo que as pessoas não se importem, não estejam levando em conta, mesmo os próximos de nós
no ambiente familiar, os nossos esforços de mudança, buscando as coisas do alto. Esse é o esforço que nos recorda São Paulo devemos fazer. Ter atitudes dignas de pessoas que creem. Não, como é possível? Nós temos que lutar contra isso. A indignidade, pior ainda, porque se fosse um ateu, uma pessoa que não tem fé, não é que a gente aceite, mas não tem fé. Pessoas de fé agindo com indignidade, piores que os pagãos, que os ateus, porque a nós é exigido um compromisso de amor, de testemunho da mensagem cristã. E se a gente não dá esse testemunho convicto, são práticas vazias. Tudo se torna uma coisa esvaziada, não agradável a Deus, por mais bonitas que sejam nossas celebrações, nossas novenas, nossas promessas, são esvaziadas pela nossa falta de comprometimento com a mensagem do Evangelho. Então, viver a Páscoa, testemunhar o ressuscitado, é renovar a nossa esperança, testemunhas da esperança. Não à toa o Papa Francisco escolheu como lema para o jubileu, testemunhas de esperança, que significa testemunhas do ressuscitado. É um dom belíssimo do cristão, esperança. Ele fala esperançar. Tudo na vida, no nosso caminhar, não é derrota, não declinamos, não desistimos, porque a esperança nos move. Charles Péguy, um poeta, tem uma imagem bonita sobre a esperança, quando coloca a imagem de duas mulheres e uma criança. Duas andam caminhando. A fé, a esperança e a caridade. Alguns, num primeiro olhar, acham que as duas maiores estão conduzindo a menor. Mas, na verdade, quem conduz é a menor. A mais jovem, mais animada, empolgada, é a esperança. A fé e a caridade pela esperança. Então, meus irmãos e irmãs, não permitamos com que o mundo feio, o mundo injusto, o mundo de sombras, seja esse mundo nos roube a esperança e a alegria de testemunhar Jesus ressuscitado. A luz de Cristo, através da luz de nosso caminhar, das luzes que podemos transmitir através do nosso testemunho, possa dissipar as trevas do erro, do pecado e da morte. O Concílio Vaticano II, uma grande luz para a igreja, quando bem interpretado, o Papa pede até para a gente estudar os documentos do concílio, fala-se muito sobre o concílio, mas o que realmente ele escreve, o que diz, distorcido às vezes, Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, luz das nações, Lumen Gentium diz, cada leigo, ou seja, cada batizado, e aí nesse sentido fala dos leigos não ordenados, mas também inclui aqui todos ordenados, individualmente, deve ser perante o mundo uma testemunha da ressurreição e vida do Senhor Jesus e sinal do Deus vivo. Individualmente, ser testemunha do ressuscitado. Assumamos esse compromisso, tempo pascal, reavivemos nossa esperança, que brota de uma fé, que não é mera busca de certeza que se experimenta cientificamente, mas acreditar, que nos impulsiona na caridade, esse caminhar pascal na vida de cada um de nós seja autêntico e verdadeiro. Assim seja.